As irregularidades no setor da saúde motivaram também a criação de CPIs. Uma delas é a instaurada pela Assembleia Legislativa há 2 meses. E para falar desta CPI, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Comissão de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, que acompanha a CPI da saúde, que vai agora para a etapa de acariação. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Só é importante a gente explicar que esse momento de acariação é quando são colocados testemunhas e acusados frente a frente, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. É bom lembrar que a acariação é uma etapa natural dos processos de investigação, onde se encontram algumas dúvidas, ou se esclarecem essas dúvidas com os seus protagonistas, ou seja, quem declarou a respeito de determinada situação deve comprovar, ou por documento, ou por outros tipos de prova, aquela sua afirmação. Já existe uma data para se iniciar esse novo processo, esse processo de acariação na CPI? Ainda não, até porque a Comissão Parlamentar de Inquérito quer inicialmente esgotar todas as oitivas inicialmente propostas, e à medida em que essas oitivas se encerrarem, que acredito no próximo início do mês de agosto, nós já vamos passar para essa outra etapa, que é justamente a acariação desses pontos controvertidos que já surgiram nas primeiras declarações já prestadas à comissão. Terminada a acariação, qual que é o próximo encaminhamento? O que acontece depois? Bom, haverá uma etapa necessária da análise dos documentos coletados a partir de então, ou seja, não só esses documentos que já foram entregues à comissão, mas aqueles que foram necessários exatamente para explicar essas contradições, e essa análise é feita por um departamento técnico, ou seja, por especialistas, que vão concluir pela esta ou aquela versão a ser acertada, no caso. De que forma que a comissão da OAB ela acompanha essa CPI? Vocês podem, de alguma forma, se envolver, né, de repente até apontar situações na CPI que corre na Assembleia Legislativa? Veja, a comissão é parlamentar de inquérito, ou seja, ela é composta só por parlamentares. A Ordem dos Advogados do Brasil foi convidada a participar desta CPI por conta da ferrenha luta contra a corrupção que a Ordem dos Advogados vem implementando no país inteiro. A cidadania ela está sendo violada sistematicamente por maus administradores, e a Ordem dos Advogados do Brasil pegou a bandeira do enfrentamento mais ostensível em relação à corrupção e busca, então, agora colaborar com as instituições, e porque, na verdade, as instituições fortes elas se impõem diante de situações como esta. Agora, quando a gente fala em relação à saúde, qual que é a preocupação? Quais são os agravantes que tudo isso que está acontecendo, né, a gente pode, aí, infelizmente, ter como consequência? O que vocês da comissão vêm acompanhando perto dessa CPI? Veja, na verdade, o problema da saúde brasileira começa com a própria Constituição Federal, que define que todo brasileiro, estrangeiro, independentemente se reside aqui no Brasil ou fora, que esteja em território nacional, tem acesso à saúde. Nós sabemos que há recursos limitados e nós precisamos bem versar esses recursos. E é justamente aqui que está a maior mácula, né, que as instituições agora querem vedar, ou seja, a má gestão do setor de saúde. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil buscou, né, primeiramente, com esses interlocutores, quais soluções são viáveis, quais são as medidas necessárias, sejam elas legislativas, sejam elas em acionamento judiciário, né? E nós vamos buscar exatamente o quê? O ressarcimento do erário público desse dinheiro todo desviado, desse dinheiro todo que reconhecidamente foi malversado, e esses administradores vão responder agora por crime hediondo, né? Que é a corrupção. E como que a comissão ela pode receber denúncias, né? Ela recebe denúncias da população, e aí como que ela pode oferecer também essas denúncias para o CPI? Como que funciona esse trâmite? Veja, todas as denúncias apresentadas para a OAB pelo telefone 3318-4700, que é o telefone geral da Ordem, são documentadas, são colocadas em termos, e são apresentadas às comissões, como, por exemplo, a dos criminalistas ou a do direito público, do advogado público, dependendo da sua natureza.
e daí nós saímos a campo, ou seja, buscando aquelas autoridades que devem prestar contas dessa investigação, sejam elas autoridades policiais, sejam o Ministério Público ou seja o próprio Poder Judiciário, e lá nós apresentamos as nossas pautas. Vou pedir para o senhor repetir então o telefone, pode ser? Pode ser, 3318-4700. 3318-4700, o telefone então que a população pode entrar em contato com a Comissão da OAB. Perfeitamente. Tá certo? Muito obrigada pela sua participação no nosso telejornal. Eu que agradeço. Obrigada.